tu vens depositar em nós tua luz e paz. Entendemos que viver em comunhão contigo é descobrir um caminho iluminado pelo teu Espírito Santo. Nesse caminho, nos chamas a caminhar juntos com um coração simples que busca entender mais do que ser entendido. Tu nos tornas atento aos dons que podemos receber uns dos outros na tua igreja. Tu reanimas em nós o amor da tua palavra e nos enches de confiança no teu amor, oferecido a cada ser humano sem condições. Queres que seu amor indiviso tenha rostos, nossos rostos, iluminando outros rostos, para que do fogo do teu amor nasça uma nova humanidade de irmãos e irmãs. Desperta em nós a paixão pela unidade visível de todos os cristãos. Tu nos chamas a nos tornar juntos testemunhas de reconciliação, de escuta e de justiça. Abençoa-nos, Cristo. Mantenha-nos no espírito das bem-aventuranças. Alegria, simplicidade, misericórdia. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, paz e bem. A Semana de Oração pela Unidade Cristã desse ano 2024 tem um lema muito interessante: amar a Deus e a pessoa próxima como a ti mesmo. A passagem é tirada do Evangelho de Lucas, capítulo 10, do versículo 25 a 37. A cena é muito interessante. Ela acontece enquanto Jesus está com a sua comitiva se direcionando para Jerusalém. Então, um legista conhecedor da lei se aproxima de Jesus não para ouvi-lo, como faziam a maioria das pessoas, mas ele se aproxima para experimentar Jesus. Ele é um grande conhecedor da lei e, portanto, pergunta a Jesus: Mestre, que devo fazer para ter a vida eterna? A pergunta é muito boa, né? Jesus sabe que ele conhece a lei e, portanto, pergunta com outra pergunta, como faziam os judeus, né? O que está escrito na lei? E ele, sabiamente, né, responde, né, sintetizando toda a lei com um texto do Deuteronômio e um texto do Levítico: amar a Deus e amar a pessoa próxima como a si mesmo. E Jesus responde: vai, faça isso. Saber, ele sabe. Agora, não é sabendo que se ganha a vida eterna, mas é justamente através do agir. E, portanto, Jesus lhe diz: faça isso e viverás. O homem poderia ter ido embora muito satisfeito com a resposta de Jesus. No entanto, retorna com outra pergunta bem capciosa: quem é o próximo? Na mentalidade judaica da época, o próximo era alguém da raça judaica, da religião judaica. Os estrangeiros não eram considerados como próximos. E Jesus, então, conta uma parábola, que é uma das parábolas mais belas de Jesus, somente está no Evangelho de Lucas. Um homem descia de Jerusalém para Jericó e foi assaltado no meio do caminho. De fato, o caminho de Jerusalém para Jericó é um terreno muito íngreme, é uma descida enorme, e, portanto, havia poucas habitações na região, portanto, um lugar favorável para a ação dos assaltantes. E esses assaltantes não somente se contentam em tirar os bens do homem, mas também o espancam e o deixam semi-morto. Não sabemos a identidade do homem, de qual religião, de qual raça é. É uma pessoa humana. Casualmente passa pelo caminho um sacerdote, viu e passou adiante. Da mesma forma, passa um levita e viu e prosseguiu o seu caminho. E o terceiro personagem que passa é um samaritano que viu, foi movido de compaixão diante da situação do homem caído, né? E com isso se aproxima, tira óleo, vinho, cura as suas feridas,
depois coloca o homem ferido em seu próprio animal, né, e o conduz para uma hospedaria, lá dispensa cuidados, permanece com ele à noite e ainda por cima dá 2 denários ao hospedeiro e diz: olha, se tiver outra despesa no retorno eu pagarei. E aí Jesus pergunta ao legista qual dos 3 de fato, né, foi o próximo, né, do homem caído. Interessante que Jesus não pergunta quem é o próximo, Jesus pergunta quem foi o próximo do homem caído. Há uma inversão muito interessante. E o legista, que é muito sábio, né, poderia ter respondido de uma forma muito rápida e breve: foi o samaritano. No entanto, como ele é esperto, né, ele responde: foi aquele que o socorreu, que agiu com misericórdia diante da pessoa caída. Mas ele evita de pronunciar o nome samaritano, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então, com isso, evita de dizer que uma pessoa estrangeira, né, cumpriu melhor a lei do que alguém que era o próprio judeu. É certo que o sacerdote e o levita aqui não fazem, não passam adiante por causa da sua maldade ou porque não tinham condições. Mas como a discussão é justamente sobre a lei, era justamente por causa da lei que eles não se aproximam. Se eles tivessem socorrido o homem caído, teriam se manchado com sangue e por isso não poderiam continuar, né, o seu trabalho no templo e se tornariam pessoas impuras. Portanto, mais uma vez, né, Jesus coloca a vida acima da lei. A vida é mais importante do que a lei. E Jesus então responde finalmente, né, diz: olha, vai e faça tu a mesma coisa. É muito importante notar que no início a pergunta era justamente isso: o que eu devo fazer para ter a vida eterna? E Jesus, com o seu exemplo, está dizendo: não é sabendo um amontoado de leis, conhecendo toda a lei, que alguém alcança a vida eterna, mas é justamente agindo de acordo com a lei, isto é, praticando a misericórdia, praticando a compaixão, praticando a caridade justamente com as pessoas caídas, sem olhar de que raça ou religião elas são. A pessoa caída, machucada, à beira do caminho, é uma pessoa humana, independentemente a qual religião ou raça pertence. Então, Jesus com isso, né, devolve, né, ao legista, que se diz sabedor da lei, a questão: faça a mesma coisa. O Papa Francisco, na encíclica Fratelli Tutti, usou essa passagem como no capítulo 2 como paradigma. E entre tantos ensinamentos que ele usa desta passagem, o Papa Francisco ensina que cada um de nós tem um pouco desses personagens. E é verdade. Cada um de nós tem muitas vezes um pouco do legista, que procura muito saber e se importa pouco em fazer. Jesus ensina que teoria e prática caminham juntos. Cada um de nós, às vezes, tem um pouco também, né, daqueles assaltantes malvados que não se contentaram em tirar e roubar o pobre homem, mas também o machucam e o deixam semi-morto. Cada um de nós também tem momentos em que é parecido também, e quantas situações nós tivemos em que fomos também quebrados, deixados à beira do caminho também, e necessitamos também da ajuda e da compaixão de outras pessoas. Cada um de nós tem muitas vezes também atitudes como do sacerdote e do levita, que veem situações e passam adiante. Mas cada um de nós também, quantas vezes também, né, nós tivemos também o coração bom e agimos como o samaritano, que viu e, movido de compaixão, não teve medo em se aproximar e dispensar seus recursos, suas técnicas, seu animal, né, seu tempo,
né, para aquele pobre homem caído. Graças a Deus que nós também tantas vezes agimos assim com essa misericórdia. E quantos de nós também muitas vezes não fomos como o animal que ajudou a carregar pessoas caídas à beira do caminho? Quantos de nós também não agimos ou a nossa casa serviu como hospedagem para pessoas que necessitavam de nossa ajuda? Portanto, assim, esse ensinamento do Papa Francisco é muito atual. Os personagens aí estão dentro de nós e cabe a nós deixar que floresçam, não tanto o sabedor da lei, não tanto os malvados assaltantes, não tanto os frios sacerdotes e levitas apegados à lei, mas o bom coração do samaritano que soube ter compaixão e soube agir com misericórdia diante do homem caído e ferido. E nesse tempo em que nós estamos vivendo, um tempo difícil, tempo de tantas pessoas também caídas, abandonadas à beira do caminho por tantas situações, se nós olharmos o mundo marcado por tantas guerras, violências, guerrilhas, agora esse ano a Semana de Oração reflete sobre a situação tão difícil dos cristãos de Burkina Faso, mas também de todo esse nosso mundo. Nós temos hoje, segundo informações, 17 focos de guerra no mundo. A estupidez, né, do mundo, da situação humana, né, onde os maiores lucros hoje são produzidos pelas fábricas que produzem armas para matar. Pobre mundo. Portanto, ao mesmo tempo em que nós somos convidados, né, para agir com misericórdia, com compaixão diante das pessoas caídas e feridas, cabe a nós também denunciar as instituições, né, as grandes empresas, os países, né, que agem como os assaltantes que deixam pessoas despojadas de seus bens e ao mesmo tempo caídas à beira do caminho, semi-mortas. Também essas pessoas têm nome, essas instituições têm nome e esses governos têm nome e precisam ser denunciados. E ao mesmo tempo, né, a passagem e o exemplo de Jesus nos convida a agir com compaixão. O mundo de hoje precisa da compaixão. Nossos irmãos, nossas irmãs que estão caídos à beira do caminho não precisam de belas teorias, nem de leis, embora as leis sejam necessárias, mas precisam muito mais de ações concretas. Pensamos nesse momento justamente, né, no povo gaúcho do Rio Grande do Sul, caído, quebrado à beira do caminho e que precisa de fato de mãos amigas para que possa se restaurar, se reerguer e recomeçar diante dessa situação tão difícil. Sejamos nós também como o bom samaritano. Paz e bem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.